Mas além disso tudo, eu vou para vocês do Pablo Hortelado, isso foi a época do nascimento dele. Conforme o tempo foi passando, o Pablo Hortelado começou a galgar espaços dentro do Grupo Globo. Como é que eu sei isso? Aqui é aquele momento que eu vou falar, cabe vocês acreditarem ou não. O Pablo Hortelado começou a ganhar espaço dentro do Grupo Globo. E Pablo Hortelado, assim como a Malu Gaspar, que é uma jornalista sênior, que não faz nada, principalmente sem grandes guinadas, sem consultar os seus editores, o Pablo Hortelado começou a ser uma espécie de emissário da Globo. E em qual sentido? Eu conheço, inclusive, uma pessoa que é da direita, que transita bem na USP, e certo dia o Pablo Hortelado conheceu essa pessoa e pediu assim, olha, você não pode me apresentar uma galera não. E o fato era que a cúpula da Globo achava que o clima estava muito ruim, quem sabe discutir alguma coisa, obviamente não para Bolsonaro, mas para tentar dar uma acalmada na militância, e se discutia na época até uma espécie de dosimetria, anistia e tudo mais, para tentar dar uma acalmada. E aí Pablo Hortelado, não só com isso, depois ele primeiro fez uma rodada, e no segundo momento ele conseguiu umas pesquisas para analisar como estava a percepção no Brasil e tudo mais. Quando ele conseguiu essas pesquisas, ele não foi rodar para se encontrar com vários marqueteiros, ele não se encontrou com Duda Lima. Até quando o Duda Lima ele se encontrou na época até essa matéria no Brasil 247, lá perguntando o que eles iam conversar. Então, Pablo Hortelado não é qualquer pessoa. Quando ele escreve isso, você tem que ler assim, ó, o emissário da família Marinho, que trabalha em parceria com o conselho do Grupo Globo, tá tentando passar um aviso. Irmão, tá na hora aí de dar uma acalmada. E as pessoas do meio político sabem que ele é um emissário. Ele não é um jornalista. Ele não é um jornalista. Ele ainda tá lá no SEBRAP, que é o grupo do FHC, que vocês conhecem muito bem, faz aquela contagem lá das manifestações de rua. Então, uma breve biografia do seu Pablo Hortelado. Aí ele começa, né? Condenação de golpistas tem de ser o fim de um ciclo de exceção. Beleza, né? Agora pode acabar. Agora pode. Agora já perseguiu todo mundo, já prendeu o Bolsonaro, agora pode acabar. Aí ele começa, né? Com o trânsito de julgado de Bolsonaro, temos aí a resposta ao golpismo. E aí de lá até agora, aí o engraçado que ele bota de lá até agora a partir de 2022, né? Esquecendo o que aconteceu desde 2019. O Supremo assumiu poderes extraordinários, que esperamos ter sido excepcionais e transitórios. Está na hora de encerrar os inquéritos contra as mobilizações antidemocráticas e conferir transparência ao processo para que a sociedade possa avaliar o que foi feito. Imagina, hein? Quando... Eu falei certa vez, no dia que esses inquéritos acabarem, porque eles vão acabar, eles vão entrar em sigilo, e o sigilo não vai ser liberado. Só vai ser liberado daqui a 15, 20 anos, lá no Arquivo Nacional, quando ver algum presidente de direito desclassificar os documentos. Se isso acontecer. A instauração do inquérito 4781 da fake news, de ofício, né, pelo presidente do Supremo, que vocês conhecem muito bem, e a designação do relator sem sorteio, provocaram críticas de violação do sistema acusatório. A participação ativa do judiciário na fase investigativa pode ter comprometido a imparcialidade, já que o tribunal desempenhou simultaneamente os papéis de vítima, investigador e juiz. A Globo só descobriu isso hoje, ou sabia desde o início? Que apoiou, não foi? Além disso, o inquérito tinha objeto de limitação temporal e definição de investigados indeterminados. Isso concentrou poderes e ampliou excessivamente a discricionariedade da investigação. Boa parte dos inquéritos tramitou sob segredo de justiça, mesmo em decisões de impacto, como prisões preventivas, quebras de sigilo e determinações de busca e apreensão. Embora o sigilo seja legalmente previsto, sua adoção ampla dificultou a fiscalização das investigações pela sociedade civil e pela imprensa, além de impedir a compreensão sistematizada dos crimes. Quem disse que são crimes? Você devia ter escrito sobre a acusação de crimes, porque a garantia sou eu. Você checou para ter certeza que tem algum crime? Qual o crime que Alan dos Santos cometeu? Muitas das decisões mais relevantes foram tomadas de forma monocrática pelo relator e a ausência de transparência torna impossível saber em que medida houve controle posterior pelo colegiado. Apesar da análise de provas individualizadas, houve certa uniformização das condutas e das penas aplicadas aos réus condenados pelo 8 de janeiro. O Supremo considerou a invasão dos prédios públicos resultado de uma ação multitudinária. Isso permitiu responsabilizar réus por crimes como associação criminosa, abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, mesmo quando não tivesse sido demonstrada sua participação em atos de violência ou destruição. Mesmo sem demonstrar, né? Mesmo sem provas, tome, receba. A falta de individualização das condutas gerou críticas sobre as imputações e a proporcionalidade das condenações. A Globo sempre soube disso. Todo mundo sempre soube. Por fim, foram determinados inúmeros bloqueios de perfis em redes sociais, enquanto o entendimento anterior aos inquéritos era que apenas publicações ilícitas poderiam ser excluídas. A posteriori, a supressão de contas inteiras parece caracterizar censura prévia. Em alguns casos, a ausência de fundamentação clara ou de contraditório prévio reforça a suspeita de censura. Reforça, né? Acho que eu vi censura. Sabe, eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que teve censura. Até hoje não sabemos quantas contas foram bloqueadas pelo Supremo e pelo TSE do segundo semestre de 2022 para cá. E de antes? E de 2019 pra cá? Tu sabe? Se tu souber, me conta aí, Pablo Hortelado. Me conta aí. Olá, muito prazer, meu nome é Arma. E de 2019 pra cá? Tu sabe? Se tu souber, me conta aí, Pablo Hortelado. Me conta aí. Há episódios bastante conhecidos de influenciadores e parlamentares que vieram a público, mas não sabemos se os caras de supressão de contas são da ordem de dezenas, centenas ou milhares de perfis. Pedidos de acesso à informação feitos pela imprensa foram indeferidos ou não respondidos. Com a condenação das lideranças e o Ministério Público já tendo oferecido denúncia contra os demais acusados, está na hora dos tribunais conferirem mais transparência, publicando pelo menos a quantidade das contas excluídas. Pois é, né? Cobra aí.
E ele termina falando assim, né? Agora que as lideranças principais foram condenadas e os processos em curso já estão encaminhados, é hora de encerrar os inquéritos e restaurar o entendimento anterior sobre liberdade de expressão. O primeiro passo é simples e urgente, dar transparência ao número de contas suspensas por ordem judicial. Medidas excepcionais que concentram poder, se prolongadas indefinidamente, tendem a se institucionalizar. Já institucionalizou. Está na hora de interrompê-las. O combate ao golpismo não pode comprometer os próprios fundamentos do Estado de Direito. O ciclo judicial que se encerra precisa dar lugar a um novo ciclo de restauração da normalidade democrática. Normalidade democrática é perseguir pessoas, desgraçar com elas das piores maneiras possíveis e arbitrárias, e depois que você aniquila essas pessoas, aí você volta pro normal. E o que é normal? Não tem normal. Que normalidade é essa? Normalidade vai ter quando você resgatar as vítimas, inclusive indenizar as vítimas. O Ebert, que de direita, fala assim, né? Agora a turminha que apoia as medidas de exceção contra Bolsonaro e seus apoiadores, que é a volta à normalidade, apoiaram contra idosos, gente inofensiva, coisas que nunca apoiaram contra o crime organizado e agora estão com medo da corte política. Que gente abjeta, viu? Se o comentário do Ebert não presta, o Andreasa vem na mesma linha com aquela escrita horrorosa dele, tá pra nascer alguém que escreva pior que o Andreasa. O gênio xandônico não voltará mais à lâmpada. Aí ele